Nananana. Tudo bem? Cheguemos. Já estou gravando este nosso encontro. Assustei a sua mãe? Ai, tadinha, ela não sabe. Ela não viu ainda eu cantando evidências para vocês. Gente, olha só. Eu vou abrir aqui o nosso slide, na verdade. Quero só fazer um teste aqui. Pronto. Acho que tá topperson. Ai, olha, gente, queria falar nada para vocês, mas já falando, eu preparei essa música, eu preparei essa aula hoje com muito carinho para vocês, né? Então vai ser um aulão, né? Um aulão cujo título é Entre Tempo e Música, né? Eu tenho percebido como que as nossas cantorias, a despeito do susto que a mãe da Camille levou, elas têm servido, então, como uma forma para que nós nos aproximemos cada vez mais, né? E talvez tenha sido por meio dessas brincadeiras, da minha voz de taquara rachada, da minha falta aí de rima, ritmo, né? Que eu tenha conseguido me aproximar mais e mais de vocês. E eu acho que esse momento da quarentena, pelo qual nós estamos passando, ele tem sido um momento assim muito, muito, muito exaustivo para todos. E principalmente para vocês que já têm aquela ansiedade natural do vestibular que está chegando, né? E aí? O recesso está chegando, né? E o que a gente vai pensar, né? O que aconteceu até então, neste ano de 2020, né? E eu queria então fazer essa reflexão com vocês, mesclando com uma grande revisão de tudo aquilo que nós trabalhamos em IT até então. Então eu convido vocês, a partir deste momento, a viajarem no túnel do tempo comigo. Vamos? Topam fazer essa viagem? Vamos lá. Então, 2020, né? Que ano foi esse? A gente pode resumir o nosso primeiro semestre com várias manchetes. É nuvem de gafanhoto, é aula presencial que está suspensa desde março, é ansiedade por conta da quarentena, são várias e várias vidas que são ceifadas diariamente por conta de um vírus, é tremor de terra que é registrado em Vitória depois de não sei quantos anos, é coronavírus, é crise política, é basicamente a expectativa do fim do mundo, né? Mas o fim do mundo ainda não chegou. O fim do mundo, ele está longe de chegar, né? E quando a gente percebe tudo que nós estamos vivendo no ano de 2020, a gente precisa fazer uma reflexão. O que será que esse ano ele está perguntando para nós sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, né? Então, eu quero começar a nossa aula com uma pergunta, que é a seguinte: como estamos hoje? Como você, pré-vestibulando, está se sentindo hoje? Você está feliz? Você está triste? Você está precisando de um carinho? Como que está o seu coração? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber
Como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz tão dividida? Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Agora, hein? Todo mundo junto. Que a sede de te amar me faz melhor. Mãozinha lá no alto. Eu quero amanhecer. Vamos lá, todo mundo junto. Preciso tanto me fazer feliz. Sei que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vão vocês. Ó, gostaram do final, né? Por essa vocês não esperavam. A gente pergunta muito, né? Como que tá o conteúdo? Como que tá o ritmo de estudo de vocês? Mas hoje eu queria perguntar como vão vocês, né? E eu queria que vocês soubessem que mesmo estando ansiosos, mesmo estando inseguros, há uma equipe enorme que trabalha todos os dias para que esse caminho ele seja mais fácil, mais tranquilo, né? Então, gente, como vão vocês, né? Como será que está o nosso coração, a nossa emoção neste momento? Aí, pensando nisso, né? A gente precisa, então, iniciar o nosso túnel do tempo, né? Sabendo que estamos ansiosos, vamos tentar fazer com que essa sociedade fique melhor? Vamos tentar fazer com que a nossa ansiedade, ela talvez se materialize de outras formas? Será que a gente pode transformar a ansiedade em sorriso? Então, lá em fevereiro, a gente começou conversando sobre o que é o texto. E, afinal de contas, o que é um texto? Quando a gente pensa, meu Deus, que coisa é essa que eu estudo interpretação de texto? O que é um texto? Uhul! Segura a mão assim, bota a mão no cotovelo assim, ó, vai. Segura a emoção, meu povo! Eu quero que Cristo não nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu médio. Quando seus amores não me satisfaz. Cadê? Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis. Cansei de pulsar sua força, enquanto você não me sentia feliz. Por isso é que decidi você vai me ensinar mais vezes. Telefone mudo, não pode chamar. Então, gente, se o telefone é mudo, tem texto? Quais são os fatores que fazem com que um texto seja, de fato, um texto, né? A gente discutiu 7 deles. Nós vimos que o texto, ele precisa ter coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade
intertextualidade e informatividade. Se o telefone é mudo, será que ele tem aceitabilidade? E se ele não tem aceitabilidade, será que eu tenho um texto? E quando a gente pensa nesses fatores de textualidade, a gente, na verdade, está conversando sobre os fatores que, estando presentes em um texto, eles darão àquele documento, né, aquela fala, aquela escrita, a característica de texto de fato. Os 7 fatores eles serão divididos, então, em duas categorias principais. Teremos os fatores que estão relacionados ao cotexto e temos os fatores que estão relacionados ao contexto. Quando eu falo de cotexto, eu estou falando de todos aqueles meus fatores de textualidades que estão relacionados, então, com aspectos internos, com as estruturas internas ao meu texto, com as características que lhes são próprias. Já os fatores de contexto são aqueles que estão relacionados ao contexto no qual o meu texto está inserido. Então, para falar em coesão e coerência, eu preciso somente do meu texto, ele por si próprio. Quando eu falo de intencionalidade, de aceitabilidade, de situacionalidade, intertextualidade e informatividade, por exemplo, eu estou falando dos meus elementos que estão relacionados ao contexto, porque dependem do momento no qual eu estou falando aquele texto, das pessoas que vão recebê-lo, das pessoas que o lerão. Eu nunca, jamais, em toda a minha carreira acadêmica, esquecerei da grande, a maravilhosa contribuição que a senhorita Isabelle trouxe para nós na turma da 3ª série pré-vestibular do Darwin, Unidade Guarapari. Ao fazer as suas reflexões sobre comer, ponto, dormir, ponto, cantar, ponto, e que ali não tinha coerência, não tinha coesão alguma, ela revolucionou a nossa forma de enxergar o que são fatores de textualidade. Por quê? Eu não consigo pensar neles, gente. E a contribuição dela foi de fato excelente. Eu não consigo pensar neles se não houver o quê? Comunicação. O texto ele é feito para produzir comunicação. Então, se eu tenho um telefone mudo, eu tenho comunicação? Sim ou não? Não me deixe no vácuo, senão eu vou chorar. Não. Se eu não tenho comunicação, eu não tenho texto, meu povo. O texto depende, portanto, dos 7 fatores de textualidades que eu estou apresentando para vocês agora. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão conseguindo ver os vídeos ou só escutá-los? Ver e ouvir. Ótimo. Então, vamos continuar a nossa viagem no tempo. Saindo, então, da nossa famosa e antiga pergunta sobre o que é o texto, agora a gente precisa fazer uma outra, né? Afinal de contas, o que nós vimos em março? O tão tenebroso mês de março, aquele que entramos forçadamente em um isolamento não desejado. A gente começou a conversar sobre o que é a comunicação, né? E quais são os fatores que permitem com que haja, de fato, um processo comunicativo. O primeiro deles é o seguinte. Então, Camille, se eu abrir o slide todo, eu não consigo visualizar o chat. E se eu postar esse slide pela plataforma, vai dar ruim para a gente ver e acompanhar a aula. Tudo bem? Falando em Isabelle, olha quem entrou agora. Agora, meio-dia e 4. A aula está quase acabando. Isabelle entra agora. Tinha que ser, né, gente? Tinha que ser Isabelle. Então, em março, nós começamos a trabalhar sobre o processo comunicativo e como ele se dá, né? E aí, estávamos trabalhando sobre os elementos que fazem parte da nossa comunicação.
E talvez o mais importante deles seja o... Os apaixonados! Vocês estão dançando também, né? O celular, falando de amar, editores pra poder ligar. Perdi o grande amor, não sei o que fazer. Mandar um recado e um beijo meu. Estão vendo a dancinha, né? Ela não A dancinha do abre sucesso. porta e não tem celular. Vai. Vamos lá. Só tem um jeito. Agora, hein? Todo mundo junto. Vai, locutor, diz que estou completamente apaixonado, louco de amor. Diga por favor, fala aí do ar. Que tem um cara aqui, a saudade dela cheio de desejo. Uhul! Diga a ela louco, eu só Quero quero mais. mais um beijo. Essa é o cara da galera cantando comigo. Galera aqui no meio, ó. O celular. Perdi o grande amor, não sei o que fazer. Mandar um recado e um beijo meu. Ela não abre a porta e não tem celular. Uhul! Então só tem um jeito. Quero ver você. Agora, hein? Todo mundo junto. Vai, locutor, diz que estou completamente apaixonado, louco de amor. Fala aí do ar. Mãozinha lá em cima. O cara aqui, com saudade dela cheio de desejo. Agora, hein? Diga Com ela que eu não corpo, só quero mais um beijo. Então, apesar da brincadeira, né? A gente precisa lembrar que temos alguns elementos comunicativos, né? Alguns elementos que fazem parte, então, da comunicação. Assim como o emissor, né? A brincadeira aqui é um trocadilho, né, gente? O locutor, o emissor, é aquele que está fazendo, então, passando a nossa mensagem, né? É aquele que está transmitindo o nosso texto. Mas o emissor sozinho, ele não faz o processo comunicativo, né? A gente precisa de um emissor, a gente precisa de um contexto, a gente precisa de uma mensagem, a gente precisa de um canal, um código e um receptor. Então, totalizando todos os nossos elementos da comunicação, nós teremos 6 elementos, né? Cada um lidando, então, com uma parte específica da comunicação. Ao emissor cabe, portanto, a função de transmitir o texto, enquanto ao receptor caberia a função de receber a mensagem que está sendo transmitida. E toda a nossa comunicação ela vai se dar em torno dessa mensagem, né? Por isso que nesse diagrama ela está centralizada. Porque, como eu havia dito para vocês quando a gente estava falando sobre o que é um texto, né? A gente precisa pensá-lo sempre a partir da lógica da produção de mensagens. Não há comunicação sem texto, portanto, não há comunicação sem mensagem. E essa mensagem, por sua vez, ela sempre estará relacionada a um contexto. E esse contexto ele é social, ele é político, ele é ideológico, ele é afetivo. E tudo isso vai influenciar no seu conteúdo. Inclusive, o meio pelo qual eu vou utilizar para transportar aquilo que eu estou produzindo, que é o nosso canal, né? Por exemplo, durante a nossa aula, neste momento, a mensagem que eu continuo produzindo para vocês constantemente está sendo transmitida pelo canal que é a minha fala, pelo canal que é a imagem que está sendo projetada no computador de vocês.
E tudo isso sempre por meio de um código, né? Seja ele um código verbal, seja ele um código não verbal, mas sempre valendo-se de um código. Show? Belezinha? Então, recapitulando, lá em março, nosso primeiro contato se deu a partir da construção da ideia do que é o texto, né? A gente precisa trabalhar com interpretação? Sim, mas a gente precisa trabalhar com a interpretação sabendo o que é o texto. Para que em fevereiro, então, nós consigamos trabalhar, né? No caso, conseguimos, né? Passado, para que nós pudéssemos finalmente conseguir trabalhar com a comunicação, né? A partir da qual eu vou transmitir esse texto. E é isso que nós estamos falando agora. Mas essa comunicação, ela também vai se valer de várias funções, né? As funções com as quais eu vou conseguir fortalecer o meu processo comunicativo. E são sobre essas funções que nós falaremos agora. Esse é o Arrocha Funk. Da ex que tu perdeu. É o Tiaguinho MT e a Milão no controle, vai. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. 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 Se ele te trombar, Letícia Pira. uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais. Palhaçadas à parte, né? É uma música muito interessante. Embora eu deteste o ritmo, mas a música é interessante. Por que que ela é interessante, meu povo? Porque a gente consegue perceber claramente como que as funções da linguagem elas são empregadas ali. E reparem vocês que as funções da linguagem elas estão diretamente relacionadas com os nossos elementos de comunicação. Então aqui, olha, entre colchetes, embaixo, nós temos as funções. Se eu foco, então, a minha comunicação no emissor, eu terei uma função emotiva. Se eu foco a minha comunicação na mensagem, no trabalho da mensagem, eu tenho uma função poética. Se eu foco no meu receptor, é a conativa, é aquela em que eu quero fazer o quê, então, gente? Eu quero persuadir. No contexto, é a função referencial, a função informativa. No canal é a enfática e no código, por fim, a metalinguística. Quando eu pego, brota no bailão pro desespero do seu ex, cabelo tá ok, marquinha tá ok, sobrancelha tá ok. E quando eu começo a apontar para isso, para essas partes do meu corpo, eu estou o tempo todo fazendo o quê, galera? Estou o tempo todo empregando função metalinguística. Por quê? Por meio do meu código, eu brinco com esse próprio código, né? Então, as funções da linguagem, elas estão presentes no nosso contexto o tempo todo. O tempo todo. Não há como a gente promover comunicação sem pensar nas funções com as quais eu estou fortalecendo essa comunicação. Vocês estão acompanhando? Está todo mundo bem? Está todo mundo situado? Apesar de vocês estarem me achando um doido, vocês estão entendendo tudo que eu estou fazendo? Sim? Tá dando para relembrar legal? Tá sucesso? Show. Então, quando a gente pensa nessas funções da linguagem, né, nós estamos pensando, então, nas estratégias com as quais
eu vou potencializar minha comunicação. Amém? Ouvi um amém? Eu sempre tenho que perguntar e esperar, porque há um delay, eu já percebi isso. Aleluia. Show. Então, mesmo tendo, né, essa estratégia para promover a comunicação, eu preciso me questionar uma coisa. Será que os meus textos, eles terão a prevalência de uma função da linguagem? Ou será que nos meus textos eu vou encontrar várias funções da linguagem concorrendo ao mesmo tempo para produzir o meu efeito? E aí, a gente chega para a nossa próxima canção. Fala, Silvio, qual é a música? Viu? Quem pediu Zé Neto Cristiano de literatura? Toma, toma! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse desgafaca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse desgafaca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cheiram mal, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cheiram mal, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Então vejam vocês, né? Nessa música nós conseguimos observar, né, de modo muito evidente, né, como há essa coexistência de funções da linguagem, né? Por quê? Quando eu brinco com a ideia de arrastar o chifre no asfalto, eu estou, na verdade, utilizando-se da metalinguagem, né? Quando eu falo, então, sobre esse meu sofrimento e o associo com o álcool, com a bebida, eu estou trabalhando com a mensagem, então estou utilizando a função poética. Quando eu delimito esse sofrimento, que ele é muito para o eu lírico dessa canção, eu estou dando voz, então, à minha função, que, gente? Aquela que está centrada no meu emissor, né? Então, eu estou destacando as percepções que são as mais emotivas, portanto, a função emotiva. Então, existe um texto com uma única função? Muito dificilmente, né? Os textos, sejam eles escritos, verbais, não verbais, musicais, enfim, o que for, né? Eles sempre serão uma confluência. Agora, é claro que a gente pode destacar
que há, vez ou outra, uma função da linguagem que se torna predominante, né? E se torna predominante pensando na nossa estratégia argumentativa. Porque o texto é isso, beleza? Então, a minha pergunta é a seguinte: existe uma função da linguagem predominante? Vocês responderão que não. Existe sim uma confluência delas, construindo, então, o nosso texto e tal como nós o concebemos. Beleza? Se nós chegamos até aqui, a gente também consegue chegar, então, né, a algumas importantes reflexões. Quais são elas, né? Em torno do discurso e do poder. E aí a gente já entra no mês de... a gente dá um salto, né? E a gente entra em todo o processo que nós fizemos a partir de maio e junho, né? Quando a gente começou a trabalhar, então, sobre o fato da interpretação de texto ser uma ferramenta muito importante para que a gente conseguisse entender tudo aquilo que está por trás do meu discurso, né? E como, ao depreender esse discurso, eu também consigo analisar as estruturas de poder que estão tomando conta das nossas relações sociais. Então, há, sim, textos que dizem muito como essa imagem, né? We can do it, né? E tem uma mulher forte, guerreira, aí se destacando com a força do seu braço, né? A força física tão tradicionalmente associada, por exemplo, à imagem do homem, né? Ou até mesmo na música anterior, do Zé alguma coisa e alguma outra coisa lá, né? Repare no formato, né? Na presença dos cantores, né? São homens o quê? Barbudos, o cabelo na régua. Então, há uma normatividade ali, né? Se há uma normatividade, a gente também consegue fazer algumas associações sobre o poder que está sendo descrito naquela linguagem, né, gente? E de que modo essa linguagem ela pode ser utilizada diversas vezes por perpetuação de estereótipos, de paradigmas, né? Então, o que é o estereótipo da masculinidade que muitas vezes é vendida pelo sertanejo universitário? É o homem forte, barbudo, cabelinho na régua, né? Esse é o estereótipo da masculinidade, por exemplo, né? E será que discurso e poder são lados diferentes ou são o mesmo lado de uma mesma moeda, né? A partir disso, então, chegamos aí aos implícitos e aos explícitos textuais. E como eles convergem para essa discussão que se dá em torno da análise discursiva de um texto. Quando eu falo de implícitos e quando eu falo de explícitos, como eles conseguem, então, contribuir para entender, por exemplo, informações que são principais, informações que são secundárias, e como que essas informações e esses implícitos e explícitos juntos, eles formam o todo, né? O todo e a produção material de um texto. A gente paga pra nascer, paga pra morar, paga pra perder, a gente paga pra ganhar, paga pra viver, paga pra sonhar, a gente paga pra morrer e o filho paga pra enterrar. Vontade a gente tem, mas não tem onde trabalhar. Justiça a gente tem, mas só pra quem pode pagar. Coragem a gente tem, mas não tem forças pra lutar. Então a gente sai de casa sem saber se vai voltar. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito, porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente. Nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz.
Porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Esse é o meu país tão lindo que não tem furacão. De um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação. De uma pátria mãe solteira da sua população. Onde o salário vale menos do que o preço do pão. Dorme um menino de rua descansando seus pés. Viajando pra lua num papelote de 10. Sua pátria amada e mal amada por filhos infiéis. Digas quem te comandas que eu te digo quem és. E aí vem vocês pegar o que é nosso direito. Crime não é mais crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira é algo que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar. Mas existe uma chama acesa dentro do peito. Porque já não dá mais pra se viver desse jeito. Quando o povo explodir vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece meu pulmão e me dá forças pra cantar. Senhor presidente, esse país tá doente. Nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila de nossos hospitais? Senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como faz. Como faz, eu não sei, porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Eu acho que essa música, por exemplo, né, ela consegue trabalhar muito bem com os implícitos e os explícitos, né? E até mesmo com as informações que são principais e secundárias. Não só pela letra, mas até mesmo o videoclipe, a forma como ele foi organizado, né? As imagens que o tempo todo aparecem, né? Quais são as referências que a gente consegue depreender desse texto, né? Quais são as implicações desse texto para o nosso contexto? Quais são as implicações, então, desse texto para a compreensão da mensagem discursiva, né, gente? Porque quando a gente pensa, então, em um trabalho discursivo, um trabalho de interpretação, nós estamos pensando também nesse trabalho de entendimento, né, de como os textos eles podem servir, né, como uma ferramenta de reflexão sobre o poder, de reflexão sobre as estruturas de uma determinada sociedade, né? E eu acho que a gente tem trabalhado isso nas duas últimas aulas. Na aula passada a gente trabalhou com relacionamentos abusivos, a gente trabalhou com a violência contra a mulher. Na outra aula a gente trabalhou com a questão do preconceito racial, quando a gente trouxe a sketch do Porta dos Fundos, né? Então, como que os textos eles também podem servir, né, para engajamento de fato? E aí a gente também precisa refletir, né, sobre o fato de que é possível inferir e deduzir a partir desses explícitos e implícitos. E é por meio desse nosso processo de inferência e de dedução que a gente vai conseguir criar hipóteses. E sem uma hipótese de leitura, muito possivelmente o nosso processo interpretativo ele não será o mesmo, né? Porque a gente precisa de construir essas hipóteses para conseguir produzir então a interpretação. Vejam só. Cálice, Xalao, Santita, Oceama, Cálice, Xalao, Ticasal, Ticala, Cálice, Xalao, Chiquitilo, Cálice, Xalá, Chucodeama, Cálice, chega hoje, Budoman, Cálice, Xalá, Cálice, Mãe, Cálice, 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 Pai, afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue, arroz à grega, parabda, 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 tarabda, 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 tarabda. Meu som! Tarabda, arramada, parabada, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Alô? Alô, alô, alô. Bem, aqui temos vários elementos, né, gente? Vários elementos que são importantíssimos, né? Acho que o mais, enfim, o microfone do Chico Buarque é silenciado, né? E para tentar driblar, então, a censura, ele começa a cantar nomes de pratos, né? Arroz à grega, nananana. Por quê? Né? Repare como que aqui vai se dar a sutileza do processo de inferência e dedução, né? Porque quando um texto era censurado, por exemplo, em jornal, a censura colocava naquele espaço uma receita de um prato, né? Então, ao fazer isso, ele não estava dizendo nada, né? Ele não estava assim dizendo nada de modo explícito. Ele estava, na verdade, dizendo de modo implícito que ele estava sendo censurado, né? E a gente só consegue fazer essa hipótese de leitura uma vez que a gente consegue inferir e deduzir por conta do contexto, né? E por conta de tudo que está sendo trabalhado naquele cenário, né? Então, o jogo sintático e semântico que é construído ao falar cálice, 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 cálice de vinho tinto de sangue, cálice, cálice. O que é o cálice aqui, né? A gente está brincando. A gente está brincando com o verbo calar-se, assim como nós estamos brincando com o cálice de um vinho tinto, de fato. Só que esse vinho tinto, será que ele é de fato um vinho tinto ou ele é um vinho tinto de sangue, né? Então, repare como que pelos implícitos, pelos explícitos, pelas informações principais e secundárias, a gente infere, a gente deduz, e assim a gente cria hipóteses de leitura. Então, a interpretação de texto, ela é isso, né, galera? Ela está no nosso contexto das mais inúmeras e variadas formas. E, sem ela, né, talvez não haveria uma comunicação tal como nós temos hoje em dia. E, felizmente, né, há a modalização. E aí a gente já se aproxima do nosso recesso, né, que foi o nosso último encontro da aula passada, quando nós falávamos sobre modalizadores discursivos. E não à toa, né, aqui há um destaque para o felizmente. Afinal de contas, quando a gente pensa em modalizadores, nós estamos pensando principalmente nos advérbios, né? E como esses modalizadores discursivos, eles nos auxiliam a construir opinião, estabelecer ideias, indicar ponto de vista, expressar sentimentos, uma crítica, uma reflexão, uma intenção, podendo eles serem divididos em categorias, né? Então, nós temos aqueles modalizadores discursivos que vão expressar certeza, nós temos os modalizadores discursivos que expressarão dúvida, nós temos os modalizadores discursivos que expressarão hipóteses, nós temos os modeladores discursivos que delimitarão o conteúdo e aqueles que trarão, então, uma temática afetiva, expressando, então, a nossa opinião, por exemplo, em relação a algo ou alguma coisa. E os modelizadores são as principais ferramentas que nós temos para produzir aquela redação nota 1000, né? Porque, mesmo sem perceber, a gente lança a mão desses modelizadores para articular toda a nossa argumentação. E se nós estamos entrando, então, nessa linha, né, reflexiva,
passando sobre a reflexão sobre o que é o texto, conversando sobre a comunicação, chegando de fato aos elementos que constituem a nossa comunicação, a gente também precisa falar sobre o discurso, né? Então a gente começou a entender sobre o que é o discurso, como que o discurso também expressa o poder, como que o discurso ele também é organizado para expressar uma temática e como que isso tudo é feito por meio da estrutura dos nossos modalizadores. E talvez o mais importante, né, seria o seguinte: 2020, queridos, tem sido desafiador, mas, a despeito de tudo e de todos, seguimos aqui, fortes, unidos e juntos, interpretando a vida, construindo novos significados e superando os nossos próprios obstáculos. A convivência que eu tenho estabelecido com vocês, ainda que ela seja virtual, ela tem sido uma forma de resistência, né? A dor do isolamento, ao medo da morte e à angústia da saudade. Estar com vocês todas as segundas é um motivo de alegria, especialmente quando vocês interagem comigo pelo chat, quando vocês abrem o microfone e expressam alguma coisa, né? Isso é alegria, isso é que dá força. Então, mesmo com uma saudade muito grande, e é de fato muito grande, o momento requer muito cuidado. Por isso, aqui nesse nosso encontro de hoje, eu quis trazer essa revisão como uma forma de cuidado, valendo-se daquela nossa pergunta que eu fiz lá no começo: como estão vocês, né? Como está o seu próprio cuidado, né? Então, é uma forma de relembrar aquilo que é essencial. Cuidem-se, descansem, pois existe o ciclo da vida, né? Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas para ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos caminhos para se seguir, e lugares para se descobrir. E o sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir. É o ciclo. A dor e emoção. Ela tem o amor. E aí, né, para encerrar o nosso encontro, eu quero que vocês jamais se esqueçam que o talento existe e ele está em vocês, né? Então, comprem uma barra de talento e saboreiem essa barra de modo muito calmo, né? Sentindo aquele gosto. Porque o gosto daquele chocolate, ele na verdade é o gosto daquilo que já existe em vocês, né? E vocês têm dado os resultados, vocês têm demonstrado isso. Então, a despeito dos nossos vários desafios, né, para as aulas remotas,
confiem, né? Confiem que o talento está em vocês e que vai dar tudo certo. E eu desejo, então, um bom recesso e até o nosso próximo encontro no dia 27/7. Tá bom? É isso que eu tinha para hoje. E para aqueles que estiveram aqui, né, da Serra, espero que vocês tenham gostado também. Tá bom, gente? Um abração para vocês. Vou finalizar aqui o nosso encontro.